Uma decisão que, além de beneficiar empresas e pessoas que trabalham com importação, pode trazer boas notícias também para o consumidor. O programa dessa semana apresenta a decisão do plenário do Supremo que declarou inconstitucional a lei que determinava a inclusão do PIS/PASEP e ICMS da COFINS na base de cálculo das contribuições incidentes nas importações de bens e serviços para o Brasil. Isso significa que, com a redução dos tributos, os produtos importados podem ficar mais baratos para o consumidor. O importador hoje ele vai ter um custo menor, o que vai melhorar o seu fluxo de caixa. Melhorando o seu fluxo de caixa, ele pode importar mais, ele pode oferecer os seus produtos importados por um preço mais acessível. Deve existir uma redução de algo em torno de 2 a 2,5% sobre o valor. Aí tanto faz o valor final ou o valor inicial. Talvez o valor não seja tão importante ou tão significativo. Mas a atitude ou isto acontecer já faz com que a gente tenha uma ideia, uma impressão melhor e realmente é muito positivo. A incidência das contribuições sobre bens e serviços importados foi regulamentada pela Lei 10.865 de 2004. A segunda parte do inciso 1º do artigo 7º da lei foi declarada inconstitucional por unanimidade pelos ministros do Supremo. Essa lei teve origem na Emenda Constitucional número 42, editada em 2003, que alterou o artigo 149 da Constituição Federal para autorizar a instituição das contribuições PIS e COFINS sobre a importação de produtos estrangeiros e serviços. O PIS é o Programa de Integração Social e a COFINS, a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social. São duas contribuições destinadas ao financiamento da Seguridade, ao patrimônio do servidor público. Toda empresa é obrigada a pagar o PIS e COFINS, toda empresa, seja ela de bens ou serviços, nacional ou estrangeiro. No caso que se discute aqui é do PIS e COFINS para produtos que adentram o território nacional. A tributação é extensa, tem uma série de impostos que nós temos e que pagamos. Para um produto aqui da América Latina chega a 70%, 80%, e para um produto da Europa chega a 200%, ou algo entre 180% e 200%. Então é uma série de encargos de impostos e de tarifas alfandegárias. Para regulamentar os novos tributos, foi editada a medida provisória número 164, convertida na Lei 10.865, de abril de 2004, a Corte entendeu que as regras não estão de acordo com a Constituição, porque a lei regulamentou uma base de cálculo para os tributos, destoando completamente das diretrizes constitucionais. Isso porque, de acordo com o artigo 149, parágrafo 2º, as alíquotas ad valorem das novas contribuições deveriam ter por base de cálculo o valor aduaneiro, que considera o preço da mercadoria, despesas de frete seguro, bem como as despesas como carga, descarga, manuseio e outros serviços da importação. Quando sobreveio a Lei 10.685, que ela dispõe sobre a cobrança do PIS e da COFINS importação, ela ampliou a base de cálculo, que a Constituição previa ser somente o valor aduaneiro, para também incluir na base de cálculo o próprio PIS e COFINS e também o ICMS. Ou seja, eu, em vez de pagar sobre o valor aduaneiro, que consiste no frete, no custo da importação e no seguro, além disso, eu vou também estar pagando sobre o ICMS e vou estar pagando também sobre a própria contribuição. O julgamento teve início em 2010 e foi concluído pelo plenário do Supremo em março deste ano. Os ministros rejeitaram o recurso da Fazenda Nacional e mantiveram o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que considerou inconstitucional a base de cálculo para a cobrança dos tributos.
No recurso apresentado no Supremo, a União contestava a decisão favorável à empresa transportadora gaúcha Vernicitec Limitada. O governo, entre outras alegações, sustentou que o ICMS integra o preço final das mercadorias e serviços no mercado interno e que o mesmo deveria ocorrer com os importados. É perceptível que a intenção política que motivou a edição da aludida medida provisória, convertida na Lei 10.865, foi a de dar tratamento isonômico entre os serviços e bens produzidos no Brasil e entre os importados, visando não prejudicar a produção nacional, o nível de emprego e a geração de renda dos brasileiros. Cuida-se de um verdadeiro estímulo e garantia do desenvolvimento nacional. A tributação dos bens e serviços importados encontra apoio constitucional, além de outros, na soberania nacional, na independência nacional e na livre concorrência. O sistema econômico internacional, excelências, em avançada comunicação com o mercado interno, induziu o legislador constituinte a promulgar as emendas números 33 e 42 e o legislador a editar a Lei 10.865, viabilizando a incidência de contribuições sobre bens e serviços importados. Ante essa paisagem econômica, o muito citado artigo 1º, artigo 7º, inciso 1º, estabeleceu o valor aduaneiro como base de cálculo das citadas contribuições, acrescido do valor do ICMS e das próprias contribuições, em consonância com o modelo adotado na contribuição da cobrança do PIS e COFINS sobre a receita decorrente da venda de bens e da prestação de serviços internos. Há sim um conceito previsto na legislação interna e, evidentemente, pressupõe-se que o legislador constituinte derivado, uma vez que essa autorização para a cobrança do PIS/COFINS de importação advém de emenda constitucional, partiu de alguma coisa, né? Que o constituinte derivado se utilizou de um termo técnico, uma vez que o Estado brasileiro foi signatário do GATT de 1994. Portanto, não se trata, pura e simplesmente, de uma decisão do legislador ordinário de definir um conceito de valor aduaneiro. Valor aduaneiro é um conceito para o direito brasileiro incorporado ao ordenamento por força de um acordo internacional. O conceito dela, de valor aduaneiro, está no próprio GATT. O GATT, que é o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, fixou o que seria valor aduaneiro. Esse Acordo Geral de Tarifas e Comércio, o GATT, é um acordo internacional que há mais de 120 países signatários. Ele visa uniformizar toda a legislação e toda a questão aduaneira internacional, a fim de melhorar o fluxo de mercadorias e serviços. Então, existem conceitos que, para que não haja divergência entre os países, unificou-se um conceito de valor aduaneiro. E depois do intervalo, você vai ver o voto da relatora do processo, a ministra atualmente aposentada Ellen Grace. Ela negou o provimento ao recurso e foi acompanhada por todos os ministros da Corte. Não há parâmetro de comparação que permita, mediante invocação do princípio da isonomia, justificar constitucionalmente a tributação pretendida. Não há como partir-se para a ficção jurídica quando a norma é expressa a respeito da matéria. Os detalhes desse julgamento você vai ver daqui a pouco. Não saia daí. O programa Grandes Julgamentos do STF apresenta hoje a decisão do plenário concluída em março deste ano, que alterou as regras de tributação para os produtos importados que entram no Brasil. O resultado prático desse julgamento pode ser visto nos próximos meses na receita das empresas importadoras e até, quem sabe, no bolso do consumidor. O processo começou a ser julgado em outubro de 2010 pelo plenário. A relatora, a ministra Ellen Grace, que pediu a aposentadoria antecipada do tribunal, votou pela improcedência do recurso da União. Para ela, a norma extrapolou os limites previstos no artigo 149 da Constituição,
que prevê o valor aduaneiro como base de cálculo para as contribuições sociais. Entender que o artigo 149, parágrafo 2º, 3A, teria sobrevindo para autorizar o bis in idem ou a bitributação não é correto. Por certo, esse dispositivo afasta, de fato, a possível argumentação de que as bases que refere, quando já gravadas anteriormente por outra contribuição ou por imposto, não possam ser objeto de nova contribuição social ou interventiva. Mas é sabido que a orientação desta Corte jamais foi no sentido de condenar todo e qualquer bis in idem ou bitributação, mas de destacar, isso sim, que o texto constitucional não permite instituição de imposto novo sobre fato gerador e base de cálculo relativo aos impostos já outorgados a cada ente público, bem como a instituição de contribuição de seguridade social nova sobre fato gerador e base de cálculo relativo à contribuição de seguridade social já prevista no texto constitucional. A União chegou a argumentar que a inclusão dos tributos na base de cálculo das contribuições sociais teria o objetivo de garantir a isonomia entre as empresas que prestam serviços internos e as importadoras. Argumento afastado pela relatora do processo, ministra Ellen Grace. Não há parâmetro de comparação que permita, mediante invocação do princípio da isonomia, justificar constitucionalmente a tributação pretendida, deixando de atender às delimitações impostas na Emenda Constitucional 33. Jamais poderiam a PIS/PASEP e a COFINS Importação ter extrapolado a norma de competência respectiva, composta, como se viu no início desse voto, no conflito entre o dispositivo constitucional e o dispositivo legal, há de se aplicar aquele dado o princípio da supremacia da Constituição. E depois do voto da relatora, o ministro Dias Toffoli pediu vista. Ele queria mais tempo para analisar o processo. O recurso extraordinário, então, só voltou à pauta de julgamentos do plenário em março deste ano. Por unanimidade, todos os ministros acompanharam o voto da relatora Ellen Grace e declararam inconstitucional parte da lei questionada. A Constituição, no 149, parágrafo 2º, inciso 3º, a linha A, deixa claro que poderá ter alíquotas baseadas ad valorem, tendo por base o faturamento da receita bruta ou o valor da operação. E, no caso de importação, o valor aduaneiro. O que fez a legislação? A legislação atacada aqui estabeleceu o valor aduaneiro, abre aspas, acrescido do valor do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias. A ministra Ellen Grace glosou essa parte do dispositivo, entendendo inconstitucional. Eu estou acompanhando Sua Excelência. Na verdade, o grande argumento da Fazenda aqui é a aplicação do princípio da isonomia, para equiparar operações de importação com as operações internas. E, a fim de equalizar essa isonomia entre esse tipo de operação, ampliou indevidamente e legitimamente a base de cálculo das operações de importação. Essa isonomia, se for o caso, tem que ser equacionada de uma maneira diferente. Quem sabe reduzindo a base de cálculo das operações internas ou fazendo através de alíquotas diferentes. O que não pode é, a pretexto do princípio da isonomia, ampliar uma base de cálculo que a Constituição não prevê. Há uma regra constitucional que estabelece como base econômica o valor aduaneiro. Bom, se há uma regra constitucional, não entra em cena os princípios. Os princípios, eles cedem diante das regras constitucionais. Mutatis mutandis foi o que ocorreu aqui, por exemplo, quando do julgamento da ficha limpa 1. Havia o princípio da moralidade, mas havia o artigo 16 da Constituição Federal que era expresso. Então, aquele princípio não poderia sobrepujar aquela regra constitucional. Aqui exatamente ocorre o mesmo, porque o artigo 149 estabelece como base econômica o valor aduaneiro. E esses conceitos que são introjetados na Constituição Federal, eles não podem ser ampliados por lei ordinária. E o que fez aqui a lei estadual foi exatamente mudar a base econômica e dizer que valor aduaneiro é o valor aduaneiro previsto pelo GAT e mais o valor das contribuições e mais o valor do ICMS. Observando que o rol
do artigo 149, inciso 3, a linha A, é um rol taxativo. Ele estabelece as bases econômicas sobre as quais podem incidir as alíquotas desse imposto. E não é possível, como notou também o ministro Luiz Fux agora, que a lei ordinária amplie este rol taxativo consignado na Constituição. Então, portanto, com a relatora, para estipar a expressão por ela excluída da lei. O Supremo reconheceu a repercussão geral do tema no recurso julgado. Sendo assim, todos os processos que estavam parados, aguardando decisão da Suprema Corte no assunto, agora passam a tramitar normalmente. E os seus julgadores devem adotar o mesmo entendimento firmado pelo STF em processos semelhantes. A Carta da República, ao possibilitar a incidência do PIS/COFINS de importação, utilizou-se do conceito de valor aduaneiro existente na doutrina estabelecida expressamente nos acordos do GATT, tendo em vista serem eles as normas que determinam as regras do comércio internacional brasileiro no tocante à tributação. Assim, não há dúvida que a lei, ainda que dotada de boa intenção, ampliou a base de cálculo das contribuições para fazer com que incida sobre o valor aduaneiro acrescido no montante pago a título de ICMS, importação e das próprias contribuições sociais. Assim, aparentemente, não há como negar que ela incidiu em inconstitucionalidade. Não se discute a incidência do PIS e da COFINS sobre importação de produtos e serviços. Não está em jogo a incidência em si, mas a base da incidência. Aditou-se, numa via imprópria, o que se contém na Constituição Federal. Porque a Constituição Federal é explícita ao prever, e o figurino dos tributos em geral está na Carta da República, que a incidência se faz sobre o valor aduaneiro. Não seria considerada fúria arrecadadora suficiente essa base de incidência? E já tive a oportunidade de dizer que contribuinte não fatura tributo. Quem fatura tributo é o Estado. Não há como partir-se para a ficção jurídica quando a norma é expressa a respeito da matéria. Haveria outros meios de se atingir ou de se colimar o mesmo objetivo, não mediante esta indevida ampliação do elemento econômico do tributo, no caso da sua própria base de cálculo. Entender os ministros do Supremo que não se pode tratar de maneira igualitária o PIS e COFINS, importação com PIS e COFINS para produtos nacionais, porque a própria Constituição ela prevê bases de cálculo diferente entre elas. A pretexto de estabelecer um tratamento isonômico, eu estou violando o próprio texto constitucional. Calculava-se o imposto novamente, imposto em cima de imposto. Então isso faz justiça, adequa isso, acho que até para o entendimento é favorável, para as pessoas entenderem quanto custa, tudo favorece. E, evidentemente, para a empresa é um custo a menos e isso é favorável. Vai ajudar a ter mais possibilidade de mais investimento, gerar mais empregos, trazer mais produtos, enfim, mover mais o negócio da empresa. Mas o que muda na prática com essa decisão do Supremo? As empresas importadoras estão otimistas. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver a expectativa para o mercado e para o contribuinte final. Os detalhes daqui a pouco. Na verdade, o grande argumento da Fazenda aqui é a aplicação do princípio da isonomia, para equiparar operações de importação com as operações internas. Entender que o artigo 149, parágrafo 2º, 3A, teria sobrevindo para autorizar o bis in idem ou a bitributação não é correto. Há uma regra constitucional que estabelece como base econômica o valor aduaneiro. Contribuinte não fatura tributo.
quem fatura tributo é o Estado. Uma decisão que, segundo o governo, pode provocar uma perda bilionária na arrecadação dos cofres públicos, mas que, por outro lado, beneficia empresários e o consumidor de produtos importados. Você vai ver no programa de hoje os impactos da decisão do plenário de março deste ano, em que a Corte declarou inconstitucional uma lei que determinava a inclusão do PIS, PASEP e COFINS na base de cálculo desses tributos para importações no Brasil. Até o importador que eventualmente traz uma mercadoria de fora, ele é obrigado a pagar o PIS e a COFINS. E a cobrança desse PIS e COFINS é feita com base nessa lei, de acordo com essa base de cálculo alargada, vamos dizer assim, para além dos limites fixados na Constituição Federal. Além do PIS e da COFINS, ele paga um imposto de importação, ele paga um custo de transporte alto, que não seria bem tributo, mas é um custo alto, ele tem o IOF, que ele paga no câmbio, quando ele adquire uma mercadoria do estrangeiro, ele tem que enviar a moeda estrangeira respectiva, né? E ele vai ter que fazer a troca do real para essa moeda e aí vai incidir o IOF. Então, como é sabido, tudo que a gente importa, boa parte do valor que a gente paga é tributo. O Brasil tem hoje uma das cargas tributárias mais altas do mundo, com a declaração de inconstitucionalidade da inclusão do PIS, PASEP e COFINS na base de cálculo das contribuições sociais incidentes na importação. As empresas do ramo já comemoram e apostam aí em bons resultados no futuro, já que na prática o custo com a operação será reduzido. O fato de ter reduzindo é fantástico. Infelizmente aqui no país a gente tem um hábito, ou então um costume de ter acréscimos. Falar em redução de tributos é muito raro. Então isso é bastante positivo quando estão revendo isso e adequando e fazendo uma coisa que na verdade é nada mais justo do que adequar a base de cálculo para ser tributo sobre tributo. Quer dizer, uma questão percentual, claro, vai atingir mais um que movimenta mais negócio, um pouco menos aquele que movimenta menos, mas atinge a todos igualmente, percentualmente igual. Essa decisão do Supremo Tribunal beneficia todo e qualquer importador, seja ele pessoa física ou jurídica. Para a União, além de representar uma queda na arrecadação, o entendimento do Supremo pode provocar uma perda bilionária nos cofres públicos. De 2006 a 2010, foram arrecadados 34 bilhões de reais com a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS sobre importação de bens e serviços. O valor que se pagaria para trazer uma mercadoria de fora vai ser menor hoje, porque o valor a título de contribuição de PIS e COFINS vai ser menor. Se eu aplico uma alíquota sobre um valor menor, logo eu estaria pagando um valor menor do tributo, o que vai, no final das contas, baratear um pouco o bem trazido. Isso vai significar efetivamente 2,5% que nós pagávamos de imposto a menos. É lógico que depois que você começa a ter isso, ter uma importação que gera esse valor, certamente isso vai adiante no valor da mercadoria. A empresa tem seus custos já preparados, tem a sua margem de lucro pré-determinada e isso é gerado em cima do que ela gastou. Se ela gastou menos, há uma tendência natural que o produto também diminua um pouco de preço na mesa do consumidor. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando que você pode entrar em contato com a nossa produção, enviar a sua sugestão de tema para o programa. É só entrar em contato pelo e-mail grandejulgamentos@stf.jus.br. Temos um encontro marcado na semana que vem com mais um grande julgamento no plenário do Supremo. Até lá!